Bom, estamos aqui com os médicos veterinários, Georgia e Paulo. Eles já atuam na área já faz 5 anos e hoje a gente vai falar sobre o câncer de mama. Muito obrigada por vocês terem vindo. Boa tarde, Boa tarde, obrigado. Boa Carol. tarde, Muito pessoal. obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente também gostaria de agradecer muito pelo convite. É bem isso, a gente está quase 5 anos aí na área. A gente é clínico de pequenos animais. Então, nós atendemos cães e gatos e toda a rotina clínica. Então, consultas, vacinas, toda a parte preventiva, cirurgia eletiva. São aquelas cirurgias que não são emergenciais, que dá pra gente agendar. A gente faz microchipagem também, então os pets que de repente precisam viajar ou que precisam ir para algum lugar. Por uma segurança, é como uma identidade, então o microchip é muito importante também. Então a gente atua já nessa área há quase 5 anos e nós abordamos todos esses serviços. Uhum. Isso mesmo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bom? É mais o que ela falou mesmo, são 5 anos e o nosso atendimento, na realidade, ele é focado em domicílio apenas, né? A gente não faz atendimento em clínica. A única coisa é que quando tem a cirurgia, que nós já fomos questionados, né? Mas e quando precisa fazer cirurgia, onde é? A gente tem a clínica parceira, que a gente acaba locando o centro cirúrgico, tem o nosso cirurgião, tá, que trabalha com a gente, por sinal foi nosso professor, então ele topou aí dar continuidade trabalhando com a gente depois que a gente se formou, e ele faz essas cirurgias para nós, então é igualzinho a medicina humana, né? No caso, que a gente trabalha. A gente somos os clínicos gerais, no caso. A gente chega, vê a especialidade, manda, encaminha para o especialista. Uma cirurgia, tem um cirurgião, tem anestesista e o centro cirúrgico que é alocado. Mas o foco mesmo, de tudo que dá para ser feito, é atendimento em domicílio. Uhum. Ah, tá certo. Então, eu trouxe vocês para comentar um pouco sobre o câncer de mama, que é comemorado em outubro, né? Para as pessoas ficarem atentos aos seus cachorros e gatinhos. E como que é feito isso? Como que a gente identifica o câncer de mama? Carol, é um assunto muito importante de ser abordado, né? O que acontece? A principal prevenção do câncer de mama em cadelas é a castração. Ainda não é todo mundo que tem a informação da importância da castração. Muita gente ainda acha que a castração só é importante para evitar cria, né? Mas na verdade, a castração ela aborda inúmeros benefícios. E um deles é evitar o câncer de mama. Um outro assunto que vai entrar aí também, que é muito importante a gente falar, é sobre as injeções anti-sil. É um assunto Isso é muito polêmico. importantíssimo. Inclusive, já foi abordado para isso entrar em votação para ser proibido, né? Isso já entrou em votação algum tempo atrás para se tornar proibida a venda dessas injeções, porque elas causam muitos problemas, né? Essa injeção ela tem uma finalidade X, só que as pessoas não sabem disso e acabam utilizando a ermo aí sem nenhuma experiência, sem saber como utilizar, e acaba causando os problemas que a gente vê, que um deles é o câncer de mama. Acontece muito em gatas. O pessoal às vezes não quer castrar ou não tem condição financeira para castrar. Às vezes na prefeitura tem, né, a castração gratuita, mas às vezes demora um pouco mais, a pessoa vai lá e opta por aplicar a injeção. Às vezes é a longo prazo, às vezes nem tanto. Essa injeção, com o passar do tempo, ela vai causar problemas. E um deles é o câncer de mama. Então, em gatas, por exemplo, isso é muito comum. Acontece também em cadelas, mas em gatos, principalmente, é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa, naquela rotina de ficar todo cio aplicando, às vezes aparece bem antes. Então, isso causa um problema gigantesco. É um caso cirúrgico, é emergência, e aí não tem o que fazer. Realmente tem que levar o animal para um hospital, tem que operar. Senão acaba, infelizmente, o animal às vezes vem até óbito. Uhum. E quais são os outros problemas com essa vacina, além do câncer de mama? Principalmente também nós já tivemos essa experiência antes de iniciar a faculdade. É o que eu falo, é o que ela acabou de falar, né? Na realidade, falta muito a informação. Se bem que hoje em dia você tem a informação de tudo muito fácil, né? É que, eu não sei, o ser humano ele tem muito aquela coisa de eu prefiro ter mastigado aqui para mim o que eu preciso saber, né? E aí eu acabo filtrando se me interessa ou não. Mas assim, o aborto, por exemplo.
Isso daí também é bem... Porque se você acaba fazendo a aplicação dessa vacina, né? Essa vacina, entre aspas, essa injeção anti-sil, e o animal já está no início de uma gestação, você causa um aborto. Nós tivemos um caso, uma gatinha, uma fêmea, nós nem tínhamos iniciado a universidade ainda, e o pai dela fazia a utilização, né, todo o cio, calculava lá e comprava na Porque agropecuária, todo mundo entendia que aquilo era super legal. super Aham. tranquilo. Bom. Tipo, é funcional, nunca aconteceu nada. Só que é aquela coisa, né? Tipo, é a longo prazo. E um dia eu dei uma olhada, eu vi que a gatinha tava se lambendo muito. Eu falei assim, tem alguma coisa saindo ali. Aí fui olhar, era uma patinha. Ela já estava Nossa. prenha. Ela já estava prenha. E aí, nesse mesmo momento, nós chamamos o veterinário que cuidava dos animais naquela época. E foi aí que minha paixão também pela veterinária, que eu vi que ele veio e fez o atendimento em domicílio. Ele falou, ó, já vou levar hoje, amanhã ela já entra em cirurgia cedo, porque os fetos já estavam mortos, né? E aí eu auxiliei ele naquele momento ali, tudo, e ainda virei e falei, putz, é isso daí que eu quero fazer. Aham. Aí foi, mas é o que eu falo, não é só isso, tem outras coisas, tem piometra, infecções em geral, cânceres, né, em geral. Mas o aborto também, ela causa... Ela tem um período, né? Assim, é uma coisa muito acessível, é barato. É uma coisa barata. Em relação à castração, não tem nem comparação. Só que ela tem um período, tanto é que se você pegar, quando você compra, você olhar atrás, que tem a bula, você vai ver lá escrito que o laboratório não se responsabiliza porque tem um período correto para você fazer a aplicação. Porque ela tem um objetivo, né? Então, o que acontece? Para você saber o período certo, você tem que saber o período estral do seu animal. Saber quando cicla, quando entra em anestro, que é no caso o período de repouso, né, da fêmea. Você tem que saber o ciclo certinho da fêmea. Quem que acompanha o ciclo da fêmea? Ninguém. Só quem é criador, né, que daí sabe certinho, porque tem tudo anotadinho. Mas quem não é, não sabe. Então foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Entrou no cio. Vamos fazer a aplicação. Só que quando foi fazer, eu já estava até prenha, já tinha cruzado. Então, ou seja... ela tem um período específico. É muito perigoso, é muito arriscado. Então a gente, assim, não aconselha nunca. A castração sempre é a melhor opção. Tanto é que a castração ou a vacina da raiva tem de graça. Pelo menos aqui em Dayatuba é gratuito a vacina da raiva. A castração também? Também pela prefeitura você faz um cadastro. E aí entra numa fila e aí quando chega eles já chamam e já passam as orientações. Ainda existe muito também uma coisa dos antigos, assim, que aquela coisa, né? Eu comprei um cachorro. Se eu castrar, ele não vai ser um bom cão de guarda, ele não vai cuidar da casa. A fêmea, se eu castrar, ela vai engordar, passar do peso, vai ficar mole e não vai querer brincar. Não. Isso deve acontecer com qualquer animal se a criação não for da forma correta, né? Tipo, se você não alimentar ele da forma correta, com a quantidade correta, com o tipo de alimento correto, ele vai ficar com sobrepeso, fora outros problemas que vai ter. Ele não vai querer brincar, ele vai querer ficar ocioso e tudo mais. E um animal que não seja castrado, não vai mudar nada de um animal castrado, se for da genética dele já ser um bom cão de guarda e um cão familiar. Então, assim, isso na realidade não existe. Então, não tem um porquê você ter um animal não castrado, se a sua intenção não é reprodução. Esse animal vai passar a vida inteira só produzindo hormônios e que não vão ser utilizados, tecnicamente falando. Entendeu? Isso também pode gerar vários problemas. A castração, ela muda o comportamento? Eu, por exemplo, eu tive um coelho macho. E ele era, sabe, meio bravo, meio, sei lá, estranho. Aí a gente foi castrar pra ver se ele mudava o comportamento dele. Isso é verdade? Não é via de regra. Exato. Varia de animal para animal e varia do tempo. Então, por exemplo, você castrar um animal com 6 meses, 1 ano, é uma coisa. Você castrar um animal com 5 anos é outra coisa. Então, assim, muito também é de hábito. Então, que nem, por exemplo, antes da gente iniciar a faculdade, eu tinha um gato e ele era criptorquida, que é o quê? Ele só tinha um testículo externo, o outro ficava interno. Quando a gente começou a faculdade, a nossa professora falou, gente, é um caso que requer uma cirurgia, a gente tem que remover os dois, né? Ela me explicou porque o que fica interno pode acabar virando um câncer também, porque o corpo vai entender como um corpo estranho.
Ah, tudo bem, vamos fazer então. E ele tinha só um testículo castrado, que era o externo. Só que ele tinha todos os comportamentos de um gato não castrado. Uhum. E a gente nunca entendeu isso. Porque geralmente todo mundo fala, né? Ah, castrou, vai acalmar. Exato. Se você castra no tempo certo, geralmente a tendência é ficar um animal tranquilo mesmo. Mas varia de caso para caso. No caso dele, ele já tava com acho que uns 5, 6 anos já. Por aí, Juca. o Juca, assim. Mais ou menos, ele já era bem adulto. E aí, tudo bem, a gente fez a cirurgia. Na intenção também de que o quê? Ah, ele vai deixar de ser um animal não castrado, vai relaxar. Não adiantou Tentativa nada. de fuga, essas coisas, não mudou Não nada. adiantou nada, Uhum. porque ele já era um animal adulto, já estava acostumado com os hábitos que ele tinha, não mudou nada. Então ele continuou com os mesmos comportamentos de um gato não castrado. Então varia de animal para animal. Tem animal que realmente fica mais calmo, fica mais tranquilo, só que varia de caso para caso. Uhum. Se a intenção da pessoa, eu vou castrar, a pessoa tá assistindo e falou assim, eu vou castrar, eu queria castrar para ele acalmar. Só que ele já tem 6 anos de idade, então eu não vou gastar com isso, não vou castrar, porque pode ser que ele não acalme. É o que ela falou, depende do comportamento dele, né? Às vezes ele já tem um comportamento feito. Mas eu indico castrar, Sempre, porque se sempre, ele não, pode ser que ele não acalme, entendeu? Mas Uhum. você não vai ter outros problemas Problemas graves futuros. com a chegada da idade, né? Porque o animal, conforme ele vai ficando mais velho, mais senil, ele vai mostrando outros problemas que estão guardadinhos ali que você nem imagina. Uhum. É igual que o câncer de mama, né? Uma cirurgia de câncer de mama não é bonito. Porque você tem que tirar toda a cadeia mamária da fêmea. Não adianta, mas só tem uma que está proeminente. Não importa, é um câncer. Você tem que tirar a cadeia toda. Uhum. Então, assim, é uma cirurgia extensa, muitos pontos, e o tratamento requer muitos cuidados. O pós-cirúrgico, né? Requer muitos cuidados. E às vezes tem casos que é tão severo que tem que fazer nos dois lados. Tem que tirar as duas cadeias mamárias. Então, assim, você imagina um animal passar por todo esse estresse, toda essa dor, porque poderia ter castrado lá atrás. Uhum. Entendeu? Isso sem encontrar piometra, né? Que é uma infecção do útero. É extremamente dolorido. A gente hoje tem 2 tipos de piometra, piometra aberta e piometra fechada. A piometra aberta a gente até consegue tratar, mas a fechada não, é cirúrgico. A gente já viu casos da fêmea chegar para cirurgia e o útero tá mais pesado que ela, de tanta infecção. Você olha e fala, gente, não, isso aqui não tava dentro dela. Não tava. De tanta infecção. O que poderia ter sido evitado com uma castração. Geralmente essas cirurgias são o dobro, às vezes o triplo do valor de uma castração. Então, além do benefício para o animal, tem um benefício financeiro também. Fora que é de uma hora para outra. Né? Quando ela apresenta, né, os sintomas, quando o tutor perceber, falar, não, ela não está normal, que é solicitado o exame, que faz o exame, foi constatado, já está bem avançado. Tem que ser muito rápido. Ah, mas eu posso esperar uma semana? Bom, de preferência já entraria para a mesa cirúrgica já, mas tipo, no máximo 1 dia, 2, porque corre o risco de nesse meio tempo, se romper. Se o útero acabar rompendo, é infecção generalizada, porque vai aquele pus, né, ele vai para dentro do abdômen. Então, aí, muitas das vezes não dá tempo nem de você chegar numa clínica, caso ela entre em choque. Então, assim, poderia ter castrado antes, para evitar isso. Mas é aquela coisa, né? Tipo, enquanto eu não tô vendo... tá tudo bem. Uhum.